e colocar um lado um pouco mais frágil, mas não perder o coletivo? Eu acho que assim, para ele manter isso, ele teria que tirar o Marcos Rocha do time. Ele não vai fazer isso. Não vai tirar o Marcos Rocha do jogo, de titular. Mas pode tirar o Mike. O Mike, então? Muito menos, não vai tirar também. Não sei, gente, não sei. Eu acho que ele não tira. De início, ele não tira. O que na minha opinião, ele pode manter os mesmos nomes, mas com um sistema tático diferente. Que seja o Arthur começando mesmo pelo lado esquerdo. Mas não o sistema que ele fez de 3 zagueiros, uma linha de 4, 5 ali, e os 2 na frente, Rony e Arthur, porque os 2 não jogaram próximo. Foram 2 atacantes que jogaram longe, nenhum dos 2 centralizado, um do meio para a direita, que era o Arthur, um do meio para a esquerda, que era o Rony, e muitas vezes o Rony voltando até pelo lado esquerdo. Então ele perdeu, já está mais difícil do Palmeiras essa criatividade, essa parte ofensiva. E olha que o Dudu não estava arrebentando, não. Mas é... Não estava no melhor fase do Dudu. Mas o Dudu ali... Bota respeito. Tem o drible, tem a jogada diferente. Experiência. Tem essa qualidade técnica de pifar alguém, deixar alguém na cara do gol. Então, assim, eu acho que assim, o Rony sair ali da frente, jogar muito pro lado do campo, ficou menos ofensivo. Teve essa primeira chance com o Arthur, isso aconteceu. Teve um momento que o Boca não encontrou a marcação nos 2, mas rapidamente, né, a linha de 4 fechou ali, começou a ter uma produtividade ofensiva o Boca, principalmente pelo lado esquerdo, né, com o Barco e com o Fabra chegando, obrigou o Palmeiras a baixar as linhas, aí ficou mais distante para chegar nesses 2 da frente. Porque, como eu falei, o Veiga ficou muito isolado no meio. A bola não passou no Veiga. Então eu prefiro o normal, 4-2-3-1, o Veiga centralizado, com o Rony à frente dele para ele dialogar, com os 2 caras pelo lado, que ele chega, encosta, faz ali uma patotinha com o Piquerez chegando aqui, ou com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha chegando como lateral, não ficando como um terceiro. Sim. Por isso que eu falei, são os mesmos nomes, mas com o sistema normal do Palmeiras. Para ter mais ofensividade. Eu também não rendeu, mas pode render. Sim. Pode acontecer. Mas a demonstração é que não. A demonstração dos 4 jogos que ele fez abertos pelo lado direito é que... Porque o Arthur... Não, pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. O Arthur parece que ele não é canhoto. Você é canhoto. Sim. O Arthur e você jogava na ponta esquerda. Sim. O meia ponta pela esquerda, que é a função do Arthur. Só que o Arthur domina a bola todo torto quando joga do lado esquerdo. Sabe por quê? Ele domina com a direita. Do outro lado, ele domina com a canhota e põe para dentro. Lá do lado esquerdo, ele quer dominar com a direita e botar para dentro, mas ele não tem a perna direita boa. O que acontece? Ele entra toda a jogada, não dá profundidade. Esse é o grande problema do Palmeiras. O Zinho está falando com os mesmos nomes. Até acho que, de repente, pode ser. Outra coisa que o Palmeiras mudou, o Abel mudou no time do Palmeiras e que não vem dando certo. É o Veiga centralizado. Quando o Veiga joga centralizado, o marcador deita nele fácil, marca fácil. Por quê? Porque ele não é um jogador de choque, ele é um jogador de habilidade. Se o cara chega, toda hora chega, ele não consegue jogar. Sim. Quando ele joga melhor... Quando eu falo ele centralizado no 4-2-3-1, não é liberdade estático. de se movimentar, né? Ele joga melhor fazendo o triângulo pelo lado, o triângulo pela direita. Como o Zé Rafael joga melhor fazendo o triângulo pela esquerda. Sim. Mas aí não tem o primeiro volante. Aí vai precisar do Gabriel Menino nessa composição. Dá para entender? Porque o melhor deles na saída de... O Palmeiras tem saída de bola com triangulações. Sim. Pelos lados do campo. É a triangulação pela esquerda e a triangulação pela direita. Pela esquerda era com o Dudu. Mesmo não tendo um jogador... Eu entendo a posição do Abel. Não vai ter espaço para o Endrick correr. Não vai ter espaço para o Endrick correr. Como não vai ter espaço para o Rony correr. Como não vai ter espaço para o Arthur correr. Então esse é o jogo da habilidade. Esse é o jogo do toque e me voe, toque e me voe, toque e me voe, toque e passa, toque e passa. Se não tem qualidade no drible... Toca e me voe. Muito obrigado. Dona Ernesto já falava isso.
Toca e me voe, toca e me voe. Dona Ernesto Filho Nunes, da academia do Palmeiras. Primeira academia. Toque e passa. Porque você vai tocando e vai fazendo a jogada. Então o Palmeiras precisa disso. Vai precisar disso nesse jogo contra o Boca. O Boca é um espetáculo de time? Não. Ontem o Riquelme desceu lá no vestiário, hein? É? Depois do do jogo. 2-0 para o River? Isso, o pessoal lá, os jornalistas argentinos, viram o Riquelme entrando no vestiário. Mas deu duro em quem não vai jogar. Não! Ué, foi lá falar com... E depois disseram que ele teve um encontro com o Almiron. Porque o Boca conseguiu a façanha nesse ano de 5 derrotas contra o River Plate. Né? Chega a 5ª derrota consecutiva contra o River Plate. É, e a Não, gente que sabe não que esse ganhava. clássico pesa, né, Mauro? Não, e o River não ganhava aí há 5 anos. Há 5 anos. Então, assim, mesmo que comece com o time reserva, só o goleiro, aí no segundo tempo. A mim teve um golaço do Cavani, esse VAR aí, às vezes, ajustado demais, me atrapalha, viu? Não tem mais mesmo Aquele linha, gol, né? aquele gol do centroavante do Santos, ontem, O Marcos Leonardo. também, eu Mas tô o para Cavani acreditar. entrou, naquilo lá. aí ele coloca o Barco, ele coloca uns 3 ou 4 aí no segundo tempo, mas Olha isso. cara, Aí o espetáculo, mas né? aí esse gol também é aos 85 Uma falhazinha minutos. dessa sei lá. aí tá bom Olha lá, também, no Allianz 95. quinta-feira. Não, 95 minutos que o Boca tava todo na frente e tal, aí é um contra-ataque, enfim. O jogo, ó, 96 minutos. Mas, O cara vai enfim, comemorar, o não, Cavani vai que podia dá. ter empatado há 5 anos sem perder e tal. Agora, gente, olha só. Antes de jogar lá com o Boca, o Palmeiras fez um outro teste com o Grêmio. No 4-2-3-1. Só que esse 1 começou com o Hendrick. O Rony estava no banco, você se lembra? Perdeu o jogo. Botou o Rony depois. Mas era o mesmo time que pode ser Bom que se lembrar, repita. o Rony tinha passado 3 dias da semana fazendo Isso. tratamento no tornozelo. Sim, mas aí ele foi lá depois e pôs o mesmo time que jogou com o Grêmio foi o que jogou com o Boca, Tirando- só mudou o jeito ali. Aí saiu o Hendrick, entrou o Rony, e aí já não botou esse 4-2-3-1 ali, porque ele mudou o jeito de jogar e fez como o Zinho estava explicando, colocando, que eu acho que também não funcionou, porque ficou sem nenhuma referência. Nem o Rony era o centroavante, nem o Arthur era o centroavante. Ficou o Rony aberto assim, faça aqui um pouco à esquerda e volta, e o Arthur Com aqui... treinamento até pode funcionar, né? Mas não é uma... funciona. Quinta volta para esse Mas esquema. é de decisão, mas é decisão. ter um Mas centroavante, se- e o centroavante é o Mas Rony. se ele vai na entrevista, manda um recado direto via imprensa. Uhum. Eu não Da assisti diretoria. a coletiva dele toda, alguns trechos, mas ele reclama muito de não ter muitas opções. Aí nesse jogo decisivo ele vai buscar essa opção no banco? No último. Eu fico pensando mais do que isso. Qual que é o recado que ele passou? É uma coisa que todo mundo fez, tá? Ele não fez nada diferente de Fluminense, Sim, de Internacional, sim. de Boca. Mas eu não me recordo de um jogo em que o Abel tivesse poupado todo o time. Não é o que ele costuma Primeiro usar jogo como da régua. Libertadores, Ele poupou. porque estava na final do Paulista. Perde Tinha o jogo. perdido o primeiro jogo do da Bolívar, final. né? Essa Libertadores. Sim, lá em Eu cima. não me lembro. Na altitude. Teve um, então. Fez- Mas não é o que ele costuma fazer, né? Não, Eu fico não, pensando não se é. isso é pela importância do jogo que vem ou se é mais um recado implícito. Não, é pela importância, porque é o seguinte, eu perdi o Dudu, já perdi um titular, tô quebrando a cabeça há 4 jogos e não encontrei uma solução. Imagina se eu perder o Zé Rafael, então, se eu perder um outro titular. Faz sentido. Entendeu? Vou perder um Gomes agora, vou ter que jogar com o Hoje Naves. botou todo mundo. Todo respeito, hein, Naves? Tamo junto, mas, pô... O menino foi muito. Ó, Mas, pô. o Naves, o seu. Ah, os seu amigos parente, todos, foi sim. muito bem no jogo. O moleque seguro. Não é um os zagueiro alto, mas meninos tem foram muita bem. segurança. Apesar da derrota, o time do Palmeiras, esses jovens que atuaram, foram bem. Agora, era fora de casa e com o Red Bull. Que meteu 4 no Flamengo, que estava voltando lá com o São Paulo depois de 10 dias de treino. Então, assim, respeite o Red Bull aí, que ele está na parada agora, não é brincadeira não. E joga com o Botafogo em Bragança. Então, se eles começarem agora a caminhar como o Red Bull sendo o segundo e tal, aí aquela história, Palmeiras pode tirar esses 3 pontos com o Botafogo num jogo e tal, a gente vai começar a falar que é o Bragantino que pode tirar. Mas, enfim, o Palmeiras foi bem, não foi mal. Tanto é que ele elogia. Só acho, Zinho, que ele fez esse esquema contra o Grêmio. Sim. Aí vai lá, tirou o Hendrick, voltou o Rony, mudou um pouquinho, mas são os mesmos jogadores, é a mesma historinha do Mike pela direita, que deu certo, sim, numa Libertadores Sim, lá atrás e sim. tal. Marcos Rocha e Mike. E agora ele não vai fazer nenhuma novidade para o jogo de volta. Eu acho que ele pode olhar para o banco, sim, e falar, ó, esses meninos aí de ontem, uma pergunta estava ali, não sei se é o Hendrick,
Não sei se é o... É que o Zinho acha que vai ser mais O tática Luiz do que de Guilherme. peça, né? Não, assim, O Luiz Guilherme a minha saiu com dúvida é um que... problema na coxa. O Luiz Guilherme pediu para sair porque ele sentiu uma dor na coxa. Então, ele saiu, foi botar gelo, logo que ele saiu. Não se sabe que tipo de gravidade tem a contusão dele, se ele terá condições de jogo. O Endrick saiu com um pisão no pé. É uma outra coisa. Pisão no pé, né, é uma outra coisa. Ele tomou um pisão... Saiu com dor porque tomou um pisão, então né? já Uma mais lesão, problema aí, porque né? a pergunta que mais irritou ele lá, assim, depois, foi um jornalista que eu até conheço, um cara muito conceituado, dizendo se ele não ia fazer alguma coisa do lado esquerdo, que já está vendo que o Arthur não está dando certo. Aí ele respondeu, se você perguntar para o departamento médico se o Dudu pode voltar, a gente põe o Dudu. Estupidez total. O Verón não está mais aqui comigo. Quem que você quer? O cara falou, não sei, você que tem que saber. E ontem... Você tem o Kevin, você tem o Endrick, você tem o Luiz Guilherme. Você tem Breno Lopes. Breno Lopes, Flaco com Lopes. todo respeito, como diz o Mauro, com todo respeito, o Breno Lopes ontem, mesmo jogando entre os reservas, ele estava completamente perdido dentro de campo. Mas, Não é uma Completamente opção, perdido. então, pastor? Eu Tanto acho que quando ele jogou faz aberto alguma pela coisa. direita, tanto depois com a entrada do Kevin, ele foi jogar aberto pela esquerda. Porque o Kevin entrou na esquerda e ele veio jogar na direita. Ele começa na esquerda e termina rodou pela pra direita, direita. tá. E depois é substituído. Né? Ele, assim, é difícil dizer isso, mas ele estava completamente fora do jogo. Eu ainda espero. Ainda por uma deu um surpresa. tapa na bola, pegou na trave. Quinta-feira. Pode Espero uma ser. surpresinha. A surpresa que pode Tirar ter pra mim, quem? se pensar que ele poupou o time, se ele Descansou poupou o todo time, mundo. descansou todo mundo, é que ele deve repetir os mesmos nomes. Mas se tiver uma surpresa, eu vou olhar assim, quem não entrou ontem jogando? Flaco Lopes. Flaco Lopes. Porque assim, o garoto jogou 70 e poucos minutos, ele vai botar pro jogo, o outro menino Com também botou. 17 anos? Joga hoje, amanhã. Sim. Não, posso te falar um negócio? Com 17. Posso te falar um negócio? Brigando para ser campeão brasileiro. Câmeras em mim. Brigando para ser agora? campeão brasileiro. Brigando para ser campeão da Libertadores. Euzinho, com 37, vou querer jogar os dois. 37 quando eu tinha 37, tá? Eu ia falar que você tá com 37 agora? Não, o Abel me escalava com 37. Não, mas assim, com toda sinceridade, Sim. uma reta final, a importância que é essas competições, o desejo do atleta de ser campeão, você está falando de Campeonato Brasileiro, você está... Antes da rodada tinha o quê? 7 pontos de diferença para o líder. Eu podendo ganhar o jogo, colocar pressão, 4 pontos, hein? Ganha aí do Goiás, senão eu tô chegando. Sim. Sabe? É em São Paulo. Bragança, é o quê? 1h30 daqui de São Paulo? Viagem. Tem fuso horário também? Tem fuso horário, que nem ir lá pro comandante? Espírito A Santo. Não, é comandante- diferente de a Cariacica, você comandante- pega avião Ô, e comandante, barco. peraí, você comanda, tudo bem, eu te respeito, mas não tem fuso horário para Bragança, não tem esse desgaste todo. Para jogar na quinta, daria para tá jogar, tranquilo. mas eu respeito o Abel. Casa. Abel, respeito total. O cara ganhou tudo. Eu tenho que respeitar mesmo. O que ele faz, eu tenho que esperar, ver. Tem um projeto, tem um estudo para tudo que ele faz. E eu respeito. Agora, olhando para a visão, assim, até do torcedor de... Pô, dá para chegar, hein? Dá para chegar. Pô, bota alguns ali no segundo tempo. Mas você falou do Flaco Não Lopes. levou O ninguém. que você quer dizer do ninguém. Flaco Não, Lopes? quero dizer Ele o usou seguinte, lá um pouquinho ontem. Não, Ele um usou. pouquinho, um É, pouquinho. Então, assim, Então, mas seria eu tenho que esperar como surpresa. surpresa. Mas É para ter difícil essa saber. surpresa, quem vai sair? Eu ainda acho que ele tira um dos dois, ou o Mike ou o Marcos Rocha. Eu tô mais com o Mauro Aí nessa. seria Eu uma acho que ele vai surpresa preparar para mim. Para mim seria uma alguma grande coisa. surpresa. Para mim, assim, como o Gabriel Menino foi muito mal lá em La Bombonera, Mexer no meio? eu esperava ver o Richard Rios como uma novidade, mas o Richard Rios jogou os 90 minutos ontem. Eu acho difícil Mais que ele 90, mexer no meio. 110, né? 115. Jogou o tempo todo. A bola bateu na mão dele, foi pênalti, Claro. mas teve um lance semelhante a favor do Palmeiras fora da grande área que o árbitro Vocês também não acharam deu. O menino foi muito mal assim Quem? mesmo? O Gabriel Menino? Ele destoou de todo mundo? Não, o Gabriel Menino foi fora do tom. Na minha visão, fora do tom. É que eu não achei que ninguém se destacou isso aí. absurdamente no Palmeiras. Aí, eu mas também. o Gabriel também. o Gabriel Menino estava muito fora do jogo. Muito fora do jogo. Muito fora do jogo. Eu acho que deram a ele uma função que ele talvez não conseguiu executar, que era compor como volante e sair para ajudar o Veiga na armação. Eu acho que deram a ele aquilo que ele não conseguiu executar. Ofensivamente, eu acho que ninguém se destacou.
foi um modelo de jogo do Porque Abel diferente o- para até segurar esse empate que foi maravilhoso. Trouxe a decisão para cá. Eu só vi o pessoal chamar a atenção dele. Até o goleiro do Palmeiras, que não é de ficar gritando com ninguém, gritou com ele. Então, tem alguma. Assim, ele não foi bem. O Gabriel Menino não foi bem, ele destoou. Se você perguntar para mim se o Rony foi bem, eu vou dizer para você que não. Se você Não. perguntar para mim que o Arthur foi bem, eu vou dizer que não. O Veiga O Rafael também. teve as duas bolas do jogo. Aquele entra com o pé esquerdo, pela meiga esquerda. Chuta mal, né? Hã? Como aquele chuta Ele muito não mal, né? perde aquele tipo de gol. Chutou Ele muito não mal. perde. A bola chega em ótimas condições, no momento de finalização, é o típico do lance que ele bate cruzado e mata o goleiro. O Romero fecha o canto dele, que era a obrigação do Romero, fechar o canto dele, e ele bate em cima do Romero. E a bola acaba passando pela linha de fundo. Ele bate e a bola passa rente e a trave pela Agora linha em de fundo. casa. Agora em casa. Por isso que eu tô achando que ele muda essa postura tática com os mesmos nomes. E aí é em casa, com a torcida do Palmeiras. Ah, ô Romero, é o gramado, é o gramado. Chegou a hora Ô, do Riquelme, gramado. é o gramado que vocês falaram. Então vai ser no gramado do Palmeiras, vai ser com a torcida do Palmeiras e vai ser no Allianz. Então é um time mais ousado, é um time mais pra frente. Eu acredito, time por time, o Palmeiras é melhor. Com toda certeza. A gente vai falar muito dessa semana ainda, Vai né? Porque o falar. jogo é só na quinta-feira. Vamos projetar